Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, sexta-feira, 3 de abril. Vamos fazer uma prece, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, força maior. Elevar também o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, governador do nosso planeta, Espírito mais puro que conhecemos, portanto, o nosso modelo, o nosso guia, amigo, irmão de todas as horas. Agradecer e elevar o nosso pensamento à espiritualidade amiga, que são os trabalhadores incansáveis, amando do nosso Mestre, amando do nosso Pai. Estes trabalhadores amigos, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, espíritos de luz, que estão sempre incansavelmente a nos amparar, inspirar, cuidar. Gratidão, Pai, por mais este dia que se inicia. Gratidão, Mestre, por estar sempre conosco. E nestes dias em especial que vamos pensar mais em Ti, que façamos isso com responsabilidade, utilidade e amor. Para isso pedimos a inspiração, porque também podemos aprender, refletir, nos tornarmos um pouquinho melhores através destes dias. Fiquem conosco, espíritos amigos, fica conosco, Mestre, Deus, Pai, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vou pegar um lápis, vamos ver uma passagem para hoje, uma reflexão, vamos ver o que nos vem. Vamos lá. Veio aqui o capítulo 13, vou baixar um pouquinho a nossa Ave Maria. Capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E me veio aos olhos aqui o item 10, que é Instrução dos Espíritos. O item 10 é de um espírito protetor em Lyon, 1860. Está dentro do assunto caridade material e caridade moral, que nós sabemos que são os dois tipos de caridade. A material, que é quando nós damos coisas, doamos coisas, e inclusive aqui entra o nosso tempo, né? E a caridade moral, que é essa aqui que nós conseguimos esconder. Do Pai não, o Pai sabe dos nossos pensamentos e do nosso coração. Então me veio o item 10 e a gente já leu uma parte, mas nós vamos ler então uma parte que nós não lemos ainda, que começa assim, ó, na minha versão, no terceiro parágrafo. Então nós vamos ler terceiro e quarto parágrafo, os dois últimos, tá? No capítulo 13, portanto, item 10, capítulo 13, os últimos dois parágrafos, que vai nos dizer assim: muitos de vocês dizem, somos tantos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutem bem isso, meus amigos. Quando estão no alto da montanha, não abrangem com o olhar os milhões de grãos de areia que a circundam? Pois bem, Deus observa a todos do mesmo modo. Ele deixa que usem o livre-arbítrio, assim como vocês deixam os grãos de areia se moverem ao sabor do vento que os dissipa. A diferença é que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no
fundo do coração de vocês uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutem a consciência, porque ela somente dará bons conselhos. Às vezes, conseguem entorpecê-la. Quantas vezes, não é? Deixando que o espírito do mal se manifeste. Então, ela, a consciência, se cala. Mas fiquem certos de que ela se fará ouvir novamente. Tão logo percebam em vocês o primeiro sinal de arrependimento. Escutem e questionem a sua consciência, pois ela sempre terá bons conselhos para confortá-los. Meus amigos, a cada novo regimento, o general confia uma bandeira. Eu trago a minha através desse ensinamento do Cristo. Amem-se uns aos outros. Pratiquem e reúnam-se em torno deste ensinamento e receberão como retorno a felicidade e a consolação. Ufa! E aqui terminou a nossa leitura. A sensação que nos dá, não é? É de que a gente acabou de tomar um banho muito prazeroso, de fazer uma refeição que a gente nunca tinha feito antes, de provar algo novo. Essa é a sensação que eu tenho cada vez que eu leio o Evangelho. Esse pão espiritual. Então, o que esse espírito protetor vem nos falar sobre caridade moral, caridade material, né? Que nós sim pensamos isso. Pensamos, mas nós somos tantos. Deus não pode ter condições de cuidar tudo. E mais ainda que nós pensamos, mas se todo mundo faz, é porque até que deve ser certo. Essa é uma armadilha. Essa é a grande armadilha. Todo mundo faz, então eu vou fazer também. Se eu quiser ser correto, olha, muitas vezes a gente já pensou isso ou já escutou, mas se eu quiser ser correto, não tem lugar para viver no mundo. Muitas das vezes vai ser assim mesmo. Vai ser difícil. O caminho do bem é solitário. Por quê? Porque o caminho para o bem é individual. É através dos outros, porque a caridade a gente pratica para conosco e para com os outros. O ensinamento termina, amem-se uns aos outros. É através, só, não tem como, não tem outra forma. É através do outro que a gente vai se desenvolver, mas a caminhada é solitária. Então, às vezes, sim, parece que se a gente quiser seguir no caminho do bem, a gente vai arranjar tanto inimigo, vai ser tão difícil que a gente não vai ter nem lugar nesse mundo pra gente viver. Então, sim, é uma escolha, são escolhas diárias, constantes, e muitas das vezes a gente faz escolhas erradas sabendo o que está fazendo, muitas das vezes forçado pela situação no entorno, obrigado a aceitar coisas, injustiças, erros, desvios, porque precisamos conviver. Não vamos entrar no mérito se a gente deve ou não deve fazer isso, mas acaba que muitas vezes a gente tem que fazer. E aí a nossa consciência começa a gritar. Às vezes em casa a gente aceita tanta coisa porque acha que está fazendo bem no nosso trabalho e a gente começa a calar e a consciência a gritar. E a gente cala e a consciência grita. E a gente vive, às vezes, cheio de culpa. Nós já vimos, eu não estou mais com o livro aqui, mas já comentamos no livro Pensamento e Vida. Emmanuel fala que
ele vem construindo numa sequência, né? Todo o poder que o nosso pensamento tem de plasmar a realidade. E Emmanuel diz num capítulo que se chama Dever, que todos nós vemos com um propósito. O principal é fazer o bem, ser corretos, através da consciência, que no Livro dos Espíritos diz, onde está escrita a lei de Deus. Deus nos mandou com GPS, sim. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E onde está o dever? A gente vem com o dever de cumprir esta lei que está na nossa consciência. Mas nos desviamos. E quando nos desviamos, por que nos desviamos? Por falta de conhecimento, por falta de reflexão, às vezes por boa vontade mesmo. Às vezes a gente sabe de tudo isso e quer andar errado e faz isso. Mas então, através de não cumprir o dever, que é cumprir o nosso propósito, cumprir a lei de Deus, a culpa começa a se instalar, porque a nossa consciência, tendo espaço, ela vai gritar, diz aqui no nosso evangelho de hoje. A nossa consciência vai gritar. E gritando, qual a reação da resposta? A culpa. E a culpa começa a trazer sintomas físicos. Vêm as doenças do corpo, da mente. Sem falar nas da alma. Que essas a gente vai, são talvez as que não aparecem, mas talvez as mais difíceis. Porque quando chega a aparecer no corpo é porque já tá tão grande. É claro que não estamos aqui dizendo que todas as doenças do corpo físico, né, seriam consequências de culpa. Não vamos nesse sentido, não. Porque existem outras questões, programação reencarnatória, né, tudo um contexto onde a pessoa vive. Enfim, não é isso, mas que existe sim a influência do nosso pensamento, da nossa conduta sobre as doenças. Isso até a medicina já sabe, a ciência já sabe. Então vejamos que bonito isso tudo. Então ele fala, Deus deixa que vocês usem o livre-arbítrio, deixa. E muitas vezes vocês se perdem, mas podem ter certeza que a consciência que está aí no fundo do coração, assim que puder, ela fica ali. Ela vai gritar, tentando nos trazer para o bom caminho. E ele diz assim, escutem, questionem a consciência de vocês, porque ela só tem bons conselhos. Sim, lá está a lei de Deus, só tem bons conselhos. E aí ele fala aqui, né, que ele termina a comunicação dizendo que para cada novo regimento há uma nova, o general dá uma bandeira, né? Para aquele grupo ali recebe uma bandeira para levar, para representar, né? Aquele grupo de pessoas. O general entrega e ele está entregando uma aqui para nós. Qual é a mensagem? Amem-se uns aos outros, pratiquem e reúnam-se em torno deste ensinamento. Então hoje, que é feriado, um feriado que tem relação com o nosso mestre. Amanhã, domingo, vamos nos reunir com este propósito, como ele diz, vamos nos reunir não para comer. Claro que a refeição é um momento simbólico de união importante, sim, mas vamos nos reunir para, como diz aqui, reúnam-se em torno deste ensinamento, que é amem-se uns aos outros. Na certeza de que o mestre não quer que a gente sente, fique chorando por tudo que aconteceu com ele. A gente tem que fazer valer a pena tudo que o mestre passou. Agora, ficar chorando e dizendo que é culpa de uma religião, da outra religião, dos romanos, que é absurdo. Ah, não foi para isso. Não foi para isso que o mestre veio. Ele mesmo perdoou. Não ia querer que nós usássemos uma data que traz ele
para que a gente ficasse fazendo julgamentos ou então cometendo desvios de toda a ordem. Isso é importante até nos desvios, como ele fala aqui, quantas vezes a gente entorpece o corpo para anestesiar o espírito. Nossa! Em todos os sentidos. Na comida, na bebida, nos vícios de toda ordem, vícios morais, fofoca, maledicência, jogos. Não estamos dizendo tudo que existe é permitido. O problema são sempre os excessos e a forma como usamos as coisas. E nós sabemos quando passamos da conta. E eu estou passando da conta no tempo. Que linda a nossa reflexão. Muito bom. Gratidão, Pai, Jesus, espiritualidade, por nos deixarem esse consolo. O que seria de nós sem esse consolo? Vamos para o Livro dos Espíritos. Vamos lá. Estamos na pergunta 27. É uma pergunta bastante longa e nós vamos lendo, vamos ver. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Então, podemos dizer que existem dois elementos gerais no universo? Matéria e espírito? Elemento geral. Olha o que Kardec está perguntando, Allan Kardec, aqui, o codificador. E os espíritos vão responder: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o responsável por todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a tríade universal. Porém, ao elemento material é necessário adicionar o fluido cósmico universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. A matéria é demasiado densa para que o espírito possa exercer a sua ação sobre ela. Embora, sob certo aspecto, se possa classificar o fluido cósmico universal como elemento material, ele se distingue da matéria por possuir propriedades especiais. Se o fluido cósmico universal fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. O fluido cósmico universal situa-se entre o espírito e a matéria. Ele é fluido. Assim como a matéria é matéria, pelas inúmeras combinações com a matéria e sob a ação do espírito, o fluido cósmico universal é capaz de produzir uma infinita variedade de coisas das quais a humanidade conhece apenas a mínima parte. O espírito se utiliza desse fluido cósmico universal, ou fluido primitivo, ou elementar, porque ele é o princípio, sem o qual a matéria estaria em contínuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá, como, por exemplo, a de poder ser pesada. E aí tem uma observação, vamos ler do Kardec. A matéria e o fluido cósmico universal constituem uma só grandeza, tá? Não são grandezas diferentes. O princípio material. Além da matéria, existe o princípio inteligente, o espírito, que se constitui na segunda grandeza da criação. Acima deles está a causa de ambos, causa primária de todas as coisas, Deus. Apesar de a matéria e do fluido cósmico universal serem a mesma coisa, elas estão em frequências vibratórias diferentes. Assim, a matéria é densa e ponderável, ou seja, pode ser pesada e medida, enquanto o fluido cósmico universal é etéreo e imponderável, isto é, não pode ser pesado nem medido. Mas ambos podem ser considerados matéria em suas vibrações específicas.
A consequência disso é que a gravidade, nesta faixa de vibração em que nos encontramos, torna-se relativa, ou melhor, pode atrair a matéria, mas não exerce atração sobre o fluido cósmico universal. Bom, vamos com calma. Pode parecer complexo, dependendo do nível de conhecimento em que estamos na doutrina. Se estamos chegando agora, e se especialmente, e também de outros conhecimentos, tá? Porque se nós entregarmos isso aqui para um químico, para um físico ler, eles vão tirar de letra. Mas nós que não somos dessa área, eu não sou, sou das humanas, eu não vou entender nada, né? Mas claro, se a gente já estuda um pouquinho mais, a gente consegue ter um pouquinho mais de facilidade. Mas vamos simplificar, porque é o que nós queremos aqui. Coincidentemente, coincidências não existem. Ontem eu estava fazendo um esquema que coincidentemente está aqui para o meu grupo de estudos, e eu vou mostrar rapidamente. É claro que vai ficar o inverso, mas para que a gente entenda o que se hoje nós tirarmos aqui esse conhecimento já é bárbaro. Vejamos bem, a trindade ou a tríade universal, como ele falou. Pensemos num triângulo. Esse triângulo é tudo o que existe. Tudo que existe é esse triângulo. No topo está Deus, que ele cria tudo. Deus, causa primária de todas as coisas. Numa outra parte está o elemento o elemento espírito. Então é Deus, espírito e matéria. Tudo o que existe. A tríade ou trindade universal. É isso aqui, é esse triângulo. Deus no topo, espírito de um lado, matéria do outro. Isso aqui é o que a pergunta quis nos explicar. E também fala que da matéria deriva o fluido cósmico universal, que é o que, relacionado com o espírito, faz tudo isso funcionar. O fluido cósmico universal nada mais é como se nós estivéssemos, uma comparação brilhante que Kardec traz, os espíritos trazem. Imaginem tudo que nós conhecemos como o mar, e nós somos peixes dentro do mar. O mar é o fluido cósmico universal. Tudo dali sai, os elementos, tudo que nós precisamos para sobreviver estão no mar. O mar é o fluido cósmico universal e nós, os peixes. E o elemento, a trindade universal é essa: Deus no topo como criador, espírito na outra ponta, matéria. Então tudo que existe ou é Deus, ou é espírito, ou é matéria. O resto são derivações de matéria ou elemento espiritual, e da matéria sai o fluido cósmico universal, que é esse mar que nós usamos de exemplo, e nele está, mergulhado nesse mar, nesse fluido, está o elemento espírito vivendo ali. Porque nós precisamos dessa integração do elemento espírito com o elemento matéria para caminharmos rumo à nossa evolução, à nossa perfeição, rumo ao Pai, rumo ao céu, rumo a como quiserem chamar. É lindo, não é? E hoje ficou bem comprida a nossa reflexão, mas foi por uma boa causa. Quem quiser buscar mais informações, é um assunto que a gente ainda vai estudar muito na nossa vida imortal de espírito, nesta reencarnação. Vamos voltar muito ainda, mas por hoje já foi bastante para um feriado. Vamos encerrar elevando o nosso pensamento ao Pai em gratidão por toda essa beleza infinita da sua criação. Todo esse conhecimento, agradecemos a nossa inteligência nesta reencarnação, a nossa capacidade para podermos estar fazendo esse estudo. E pedimos o amparo da espiritualidade no que não consigamos entender, refletir, para que organizem, nos ajudem a organizar os pensamentos, mas sobretudo colocar em prática
a moral do nosso mestre amigo. Que ele esteja conosco, como sempre, a ser o nosso farol, esse brilho para onde caminhamos. Fiquem conosco, espíritos de luz, hoje para todos sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.